Que bênção é estar tão aqui hoje. Agradeço imensamente a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente. Considero-me um dos filhos do pastor Prince Gunaratnam e de sua querida esposa, a mestra Petrina. Então, isso é um retorno ao lar. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a igreja Calvary. E eu creio que estou em casa. Amém. Hoje quero compartilhar com vocês uma breve mensagem. E acredito que seremos abençoados. Quero compartilhar com vocês uma mensagem sobre o que eu chamo de muitos são chamados. Muitos são chamados. Amém. Todos dizem, muitos são chamados. Amém. Mateus, o capítulo 22 e o versículo 14. Sim, Mateus, o capítulo 22 e o versículo 14 é o que vamos ler agora, com toda a atenção. Pai, obrigado pelo seu poder hoje. Obrigado pelo seu Espírito Santo. Rezo para que você toque nossas vidas, toque nossos corações. De uma forma poderosa, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Agora, Mateus capítulo 22 e versículo 14. Certo, diz então assim: muitos são chamados, mas poucos são verdadeiramente escolhidos. Amém. O que isso realmente significa de maneira clara é que Deus não chama apenas algumas poucas pessoas. Ele chama realmente muitas pessoas. Mas no final, são poucos os que realmente acabam trabalhando verdadeiramente e com dedicação para o Senhor. Amém. Então, o método de Deus é chamar muitas pessoas. E a razão pela qual quero compartilhar isso com vocês é porque acredito que em igreja muitos são chamados. Acredito que nesta igreja muitos são chamados para servir a Deus. Muitos de vocês, de fato, são chamados. E creio que também há indivíduos que estão nesta igreja e neste ministério que são chamados para serem apóstolos, pastores, mestres, curandeiros, evangelistas. Eu acredito nisso porque a Bíblia diz isso. Se você tem fé, acaba acreditando nas coisas que Deus diz. E a palavra de Deus realmente diz que muitos são chamados e apenas poucos são escolhidos. Se você fosse Deus e tivesse 7 bilhões de pessoas para salvar, você chamaria apenas poucas pessoas ou chamaria muitas e diversas pessoas para fazer esse importante trabalho? Você chamaria muitas pessoas. E por essa razão profunda, eu acredito firmemente que Deus chamou inúmeras pessoas. O estimado pastor Prince Gunaratnam, com grande dedicação, fez a sua parte de forma exemplar e ele pregou a palavra fielmente desde os seus primeiros anos de juventude, sabe? E ele pregou incansavelmente, viajou extensivamente por diversos lugares e realizou muitas coisas importantes. Ele viajou, por exemplo, para Gana, diversas vezes. Ele dedicou o prédio da nossa igreja. Ele me recebeu muitas e muitas vezes, me aconselhou e me orientou, pregou para mim, me guiou e me apresentou. Ele fez muitas coisas importantes. E assim cumpriu o seu importante papel. Agora existem muitos outros, porque Deus não chamou apenas uma única pessoa em toda a Malásia. A Bíblia diz que muitos são chamados. E é por isso que eu só quero alertá-lo e fazer com que você desperte seu espírito para a realidade de que muitos são chamados por Deus. Amém. Agora, se muitos são chamados, significa que grandes números de pessoas são chamadas. Significa números enormes. Significa inúmeras pessoas.
Quando você diz muitos, significa inúmeros. A palavra muitos significa incontáveis. Muitos. Inúmeros. Também significa, a maioria, provavelmente, significa muitas pessoas. Não poucos. Temos poucos pastores. Eu conheço os pastores desta igreja há anos, mas são poucos. Então você fica com a impressão de que poucos são chamados, mas é o contrário. Muitos são chamados. Deus chama muitas pessoas. E hoje estou pregando a partir de um livro, um dos meus livros. Posso apresentar o site dos livros? Nós temos um, sim, você pode acessar todos os meus livros e publicações neste site. E, na verdade, todo o conteúdo está disponível de forma completamente gratuita para todos. Você pode baixar cada um deles. Estou pregando a partir de um livro chamado Muitos São Chamados. Tudo bem? Então, está disponível aqui mesmo, darkbooks.org. O código QR também está lá. Então, isso deve ser uma bênção para você. E também está em chinês, caso você queira ler em chinês. Amém. Então, eu acredito que muitos, e também é tudo gratuito. Caso você queira de graça, aleluia! Agora há um chamado claro para a fecundidade, não é mesmo? Em João, no capítulo 15, no versículo 16, o livro de João, no capítulo 15, e novamente no versículo 16, está escrito e diz o seguinte: vocês não me escolheram de forma alguma, mas eu os escolhi e os ordenei com um propósito específico para que vocês possam ir e de fato deem muito fruto. E é fundamental que o fruto que vocês produzirem permaneça e seja duradouro. Amém. E tudo o que vós pedirdes ao Pai em meu nome, Ele certamente vô-lo concederá. Uau! Então ele diz que Deus ordenou você. Deus escolheu você. Hoje estou falando especialmente para os jovens. Se você é jovem, entre 25 e 50 anos, você é jovem o suficiente. Acima dos 50, você ainda é jovem, mas não tão jovem. E diz que você não me escolheu, você realmente não me escolheu, mas eu sim, eu escolhi você. E alguém disse, não acho que Deus me escolheu. Deus escolheu você. Se este versículo não for verdadeiro, a segunda parte, tudo o que pedir ao Pai em meu nome, Ele lhe dará, não é verdadeira. Isso significa que isso não é verdade. Então, se você realmente acredita que Deus pode responder às suas orações, porque Ele disse claramente, tudo o que você pedir em meu nome, eu certamente lhe darei. Está no mesmo versículo, João 15, versículo 16, onde ele diz, eu escolhi você e eu o designei. Então, há um chamado. Há um chamado para a frutificação. Ele diz, eu o designei para ir e dar fruto. Aleluia. Agora, se você está aqui e está esperando que Jesus apareça para você no seu quarto, em uma visão, e diga, meu filho, minha filha, estou enviando você ao mundo. Você pode esperar para sempre. Você provavelmente morrerá esperando, porque não é comum Jesus aparecer dessa forma. E quando isso realmente acontece, geralmente há algum tipo de ministério espetacular, ou seja, algum tipo de problema muito especial, provavelmente esperando por você. Porque para Paulo, o apóstolo Paulo ser chamado através das visões que teve, foi porque, ou pelo tipo de problemas que ele iria enfrentar, ele precisava ter algo que o ancorasse ao seu chamado. Muitos são chamados, muitos de nós aqui somos chamados. E você é chamado para frutificar. A Bíblia diz isso. Ela diz que você não me escolheu, eu escolhi você. Eu te designei, eu te chamei. Quem vai fazer o trabalho neste país? Quem vai fazer? Ontem tivemos 120 pessoas salvas. Se você teve 120 pessoas salvas, isso significa que 120 pessoas podem ser salvas todos os dias. Isso significa que há uma colheita. Ninguém pode dizer que não há colheita na Malásia.
há uma grande colheita. Ninguém pode dizer que a obra de Deus está terminada. A obra de Deus é realizada por gerações e por diferentes grupos. E assim, quando viemos à igreja, sabe, não estamos aqui apenas para receber mais um pequeno sermão. Todos nós temos Bíblias em casa, mas você está aqui para ouvir o que Deus está dizendo a você, o que Deus quer que você seja e para fazer. E o que vamos fazer como igreja? Vamos ouvir a voz dele e seguir o chamado dele. Essa é realmente uma muito grande e verdadeira bênção, muito importante, para que o ouçamos e ouvir a voz de Deus, principalmente com os jovens. Você sabe? Muitas pessoas sentem que uma pessoa jovem, você sabe, não deveria ser assim. No ministério, se você é jovem, você apenas faz papel de bobo, joga basquete, toca música, dança, vai a clubes. E quando você estiver velho e cansado de pecar, então você vem e vê se consegue ler alguns versículos e servir ao Senhor. Não. A maioria das pessoas que Deus chama são jovens. No momento em que Deus quiser te usar, Ele vai te chamar. Quando Paulo enviou alguém para a missão em Éfeso, ele enviou um jovem chamado Timóteo e disse a ele: não deixe ninguém te desprezar por você ser jovem. A pessoa que Paulo escolheu era jovem, não um homem velho. Ele teve que aconselhá-lo. Ouça, enquanto eu te deixo neste país, em Éfeso, não deixe ninguém te desprezar por ser jovem. A maioria de nós se lembra dessa passagem das Escrituras. Não deixe ninguém desprezar a tua juventude. Timóteo era um jovem. Paulo o deixou em Éfeso para fazer a obra. Pessoas são chamadas, na maioria das vezes, quando são jovens. O pastor Prince Gunaratnam começou a pregar quando era jovem. Eu tinha 15 anos quando Deus me salvou. E eu tinha 15, 16 anos, eu já estava pregando. E eu estava fazendo a obra de Deus. E tenho pregado e servido ao Senhor desde que era adolescente. Nunca abandonei Deus ou deixei essa obra nem por uma semana desde então. Abençoou-me para servi-lo, para pregar sua palavra ainda adolescente. Amém. Então eu creio que Deus está te chamando de uma forma especial. Agora, número 3. Deus, algumas pessoas são chamadas de uma maneira espetacular, como Paulo. Paulo foi chamado, você sabe, de uma forma dramática. Houve uma luz, houve uma voz. Ele foi derrubado ao chão. E então Deus disse, sabe, eu vou te enviar como luz para as nações. Mas outros são chamados de uma maneira muito comum. Amém. A maioria das pessoas realmente não tem esse chamado dramático. Tudo bem? Mas muitas pessoas são chamadas através do número 1, o principal e mais significativo. Vou mostrar como Deus vai te chamar. Quantos querem saber como Deus vai te chamar? Se Deus vai te chamar? Quantos gostariam de saber? Deixe-me mostrar algumas maneiras pelas quais Deus vai te chamar. Número 1. Deus te chamará através dos seus desejos. Desejo. Se você tem desejo pela obra de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, ele diz que este é um ditado verdadeiro. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então Paulo está dizendo a Timóteo, fique atento às pessoas que têm desejo. Então esta manhã estou procurando pessoas que tenham um desejo de servir a Deus, um desejo de seguir Jesus, um desejo de pregar. Um desejo de viajar por Deus, desejo de fazer algo mais do que ficar parado no domingo. Há alguém aqui que tem desejo de servir Deus e desejo de fazer algo por Jesus? Posso ver sua mão? Apenas 8 pessoas. Posso ver um aceno? Posso ver um aceno? Posso ver um aceno? Tantas pessoas. Esse desejo está em você. Esse desejo vem de Deus. Paulo disse a Timóteo quando foi para Éfeso, deixou-o em Éfeso e disse, você fica aqui, tome cuidado, pessoas que têm desejos. Cuidado com pessoas que têm desejos. Quando você vê alguém com um desejo, não a pessoa, ele disse, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o cargo de bispo, deseja uma boa obra. Então ele começou a dar condições. Ele disse, vamos garantir que ele seja assim, que se comporte assim, que não faça isso e assim por diante. Mas preste atenção aos desejos
Quando Deus te chama, Ele coloca um desejo em você. Deus é quem concede os desejos. Quando Ele se encontrou com Adão e Eva, após a queda, Ele colocou um desejo na mulher. Ele disse: você desejará o homem e ele dominará sobre você. E isso, aliás, foi um castigo. Ele disse: você desejará um homem. Deus concedeu um desejo a Eva. E ele colocou esse desejo em toda mulher. É por isso que as mulheres desejam os homens. Ou até mesmo desejam ter maridos. Às vezes, elas nem precisam de um marido, mas querem um. Às vezes, o marido vem e destrói a vida e traz muitos problemas. Muitos problemas vêm do casamento. Eu acho que eu esteja no país errado. Eu deveria ir para Singapura ou para outro lugar para pregar essa mensagem. Mas apesar dos problemas, muitas pessoas ainda têm um forte e profundo desejo de ter um marido e também de ter um filho. Porque Deus deu esse desejo. Deus concedeu. Ele disse: se você desejará um homem para governar sobre você. E é isso que Deus faz. Quando Ele quer te usar, Ele coloca em você o desejo de servi-lo. Você vai amar a Deus. Você vai se interessar bastante pela igreja. Um interesse em Deus. Um interesse na Bíblia. Isso não é natural. Alguns de vocês não sabem o desejo que têm. Quando perguntei agora há pouco, quantos de vocês têm o desejo de servir a Deus? Quase toda a igreja levantou a mão e acenou para mim. E você pode pensar que é natural ter um desejo. Mas não é natural. É algo que Deus colocou em você. É o sinal do chamado. É o sinal de que Deus está dizendo: vem aqui, meu filho, vem aqui. Eu vou te usar. Nunca negligencie os desejos que Deus coloca em você. É o sintoma, o sinal, a indicação ou o indício do chamado de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém de alguém? Agora, a segunda forma que Deus vai te chamar é através de convicções silenciosas. Você só tem silêncio, você só tem convicção. 1 Coríntios, o capítulo 9 e o versículo 16. Paulo disse, sim, Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 9. Sim, é isso. Versículo 16, ele disse: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Pois a necessidade me é imposta. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Ele tinha uma convicção. Muitos de vocês são chamados com uma convicção silenciosa, mas real e genuína, como Paulo tinha. Eu preciso fazer isso. Eu preferiria ser pastor. Eu preferiria ser pregador. Eu preferiria servir a Deus do que ser cientista da computação, médico ou qualquer coisa assim. Deus me chamou quando eu estava na escola. Eu estava na faculdade de medicina, 7 anos. Tentaram me fazer médico. Universidade por 7 anos. Passei em todos os meus exames com distinção. Eu até ganhei prêmios. Em determinado momento, fui o melhor da minha turma. Eles se esforçaram muito para me tornar médico. Eles me deram um diploma, disseram, agora você é médico. Eu disse, obrigado. Mas eu sinto que sou um servo de Deus. Obrigado por me fazerem médico. Obrigado pelo seu diploma. Me convidaram para me especializar, fazer isso, fazer aquilo. Mas eu disse, não, sinto no meu coração que quero pregar. Quero fazer, quero trabalhar para Deus. Eu não sabia que trabalho seria, mas disse qualquer coisa. Muitos de vocês aqui, Deus está chamando vocês por meio de um desejo. O desejo é o sinal de que você foi chamado. Número 2, a convicção que você tem no seu coração é um sinal de que você foi chamado. E sabe de uma coisa? Você precisa seguir sua convicção.
Você precisa fazer algo a respeito disso. Porque se não fizer, você vai se surpreender. A vida vai passar. Número 3. A terceira forma como Deus vai te chamar é através de um sonho. A Bíblia diz que Jacó foi chamado por um sonho em Gênesis 28, versículo 12. A Bíblia diz, e ele sonhou. Jacó desceu a Berseba e foi em direção a Harã. E ele sonhou. E eis que uma escada estava posta. E o topo alcançava o céu. E havia anjos de Deus subindo e descendo por ela. Próximo versículo, por favor. E ele continuou. E o Senhor estava em pé, acima dela, e disse, eu sou o Senhor. Tudo isso foi em um sonho. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaque, a terra sobre a qual você está. Eu a darei a você e aos seus descendentes. E naquela noite Deus o chamou. Quando ele acordou, disse, meu Deus, Deus está neste lugar. No versículo 16 ele disse, Deus está neste lugar. Eu nem sabia. E por esse sonho Jacó se tornou um dos grandes servos de Deus. E seu nome foi mudado para Israel. Que sonho você já teve? Que visão você já teve? Anos atrás eu tive uma visão. Eu estava sentado em uma cadeira e eu perguntei ao Senhor. Eu simplesmente fiz uma pergunta ao Senhor enquanto estava sentado ali. Eu disse, Senhor, como posso ser frutífero? Como posso ser frutífero? Então, de repente, eu vi uma mão bem na minha frente, exatamente como esta grande mão. E a mão estava segurando um livro. A mão estava segurando um livro, assim. E imediatamente eu soube, ele disse, livros. Eu disse, livros? Sério? Hoje, eu já escrevi vários livros que eu estava mostrando para vocês no site, em muitos idiomas diferentes. E hoje já publicamos mais de 60 milhões de livros. 60 milhões de livros, não 60 mil. 60 milhões de livros em diferentes idiomas. O surpreendente é que fui convidado para lugares apenas por pessoas que leram meus livros. Continuo sendo convidado. Alguém leu meu livro, A Arte da Liderança, em russo. E começaram a me convidar. Foi assim que fui para a Ucrânia pela primeira vez. E preguei na Sibéria. Quando cheguei à Sibéria, na Rússia, alguns anos atrás, uma equipe de televisão veio me entrevistar. E eles me fizeram as perguntas mais estranhas. Então ele estava perguntando, ele disse, o que você está perguntando? Ele disse, você sabia que seria Doug Hewitt Mills? Eu disse, o quê? Ele disse, você sabia que seria Doug Hewitt Mills? Ele tentava dizer que sou famoso? Famoso na Sibéria? Ele disse, nós lemos seus livros. Nós conhecemos todos os seus livros aqui. Eu disse, uau! Tem sido uma surpresa para mim a forma como os livros têm sido uma bênção para tantas pessoas. Senhoras e senhores, que sonho Deus deu a você? Que visão Deus deu a você? É melhor você obedecer às visões e sonhos que Deus lhe deu. O pastor Prince teve uma visão e um sonho de construir este lugar. Aprendemos visões e sonhos com Yonggi Cho. Ele teve uma visão e um sonho. Esta igreja. Vim à Malásia. Ele me colocou em um hotel e pediu que me trouxessem a este terreno. Era só grama, não nada aqui. Era o sonho e a visão dele. Quais visões e sonhos Deus deu a você? Muitos são chamados. Não ignore seus sonhos e visões. Quando o Espírito Santo vem, deixe-me te dizer, um dos sinais de eu nunca vi alguém cheio do Espírito Santo que não tenha sonhos. E visão, porque derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vocês terão sonhos e terão visões e sonhos. Ainda não vi ninguém que Deus tenha chamado que não tenha visões e sonhos. Na verdade, a Bíblia não diz que derramarei o meu Espírito e eles falarão em línguas. Ela diz que derramarei o meu Espírito e eles terão visões e sonhos.
É isso que ele disse. Na verdade, visões e sonhos são ainda mais um sinal da presença do Espírito Santo na sua vida. Eu não sei se estou falando com as pessoas certas. Será que devo ir a outro lugar e falar sobre todas essas coisas? Ouça, Deus está te chamando. E Deus vai te chamar por meio de visões e sonhos. Quando o Espírito Santo vier sobre a sua vida, não ignore as visões e sonhos. Porque Deus quer usar muito mais pessoas. Agradeça a Deus por tudo o que Ele fez até agora. Agradeça a Deus pelos pastores. Mas Deus quer ver alguém em pé atrás dessas pessoas que tenha 30 anos. Jesus começou seu ministério quando fez 30. Não, nem 70, não, nem tampouco 90. Não 60. British Airways. Se você tem 60 anos, não pode pilotar um avião, eles não vão deixar você entrar. Porque eles não querem que um piloto esteja voando e depois esqueça alguma coisa. Meu Deus. Qual botão devo pressionar? A esquerda ou a direita? Ei. Para o avião subir ou descer. Quantos querem que seu piloto saiba se deve subir ou descer? Meu Deus. Jacó acordou e disse: o Senhor está neste lugar. E eu não sabia disso. Aleluia. Haverá pessoas na faixa dos 20 anos, estando aqui pregando e fazendo a obra de Deus. Amém. Número 4. Deus vai te chamar através de uma experiência incomum em sua vida. Uau! A Bíblia diz que Moisés apacentou o rebanho de Deus. E um dia, em Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 6, ele viu o anjo do Senhor aparecer para ele em uma chama de fogo ardente, brilhante e intensa, no meio de um arbusto. Ele olhou e viu um arbusto pegando fogo, e o fogo não se apagava. Ele viu o arbusto, uma planta verde, e havia fogo ali, e não estava se consumindo. Não estava ficando preto, e não estava se acabando. E isso fez dizer: deixe-me ir ver isso. Deixe-me ir dar uma olhada nisso, e veja o que está acontecendo lá. Hoje, Deus vai chamar as pessoas com uma ocorrência bastante incomum. Às vezes, a morte de alguém ou alguma experiência incomum que acontece na vida pode nos atingir e nos fazer pensar profundamente. Sabe, uma vez eu estava assistindo a um documentário sobre um acidente de avião. Foi a Pan Am e a KLM. Colidir. Eles caíram juntos em alguma ilha. Acho que foi o maior acidente de avião de todos os tempos. Quando esse avião caiu, sabe, houve algumas pessoas que sobreviveram. Por causa da forma como os aviões colidiram, a parte da frente do Pan Am ficou separada, ficou à frente de onde os aviões se chocaram. A primeira classe e alguns dos pilotos que estavam na frente. Então, algumas pessoas sobreviveram, poucas pessoas. Agora, eles disseram que quando acompanharam a vida das pessoas que sobreviveram, cada um teve uma reação diferente. Alguns disseram: eu não consigo mais voar. Eu não vou mais sentar em um avião. Alguns disseram: precisamos voar de novo. Alguns mudaram completamente de profissão. Alguns dos sobreviventes se tornaram humanitários. Eles começaram a fazer trabalho humanitário. Eles começaram a fazer coisas diferentes. Vejam, senhoras e senhores, toda vez que há uma experiência incomum, isso deve te impactar e te fazer refletir. Pense sobre isso. Talvez essa tenha sido a forma de Deus me chamar. Talvez isso que está acontecendo seja algo que Deus está usando para realmente me atrair e chamar minha atenção.
para chamar minha atenção, para me fazer pensar profundamente. E é isso que ele quer fazer, e hoje ele quer fazer isso. Ele quer chamar a sua atenção. É por isso que estou aqui pregando. Ele está tentando chamar a sua atenção, coisas que acontecem na sua vida. Ele está tentando chamar a sua atenção e dizer: meu filho, preste atenção. Pense bem. Veja como eu fiz você escapar. Talvez você tenha recebido um diagnóstico de algo, ou você escapou como um sinal. Você deveria ter morrido, você não morreu. E mesmo assim, ainda não lhe ocorre que talvez Deus esteja me chamando. Mas Moisés, ele estava no deserto. E quando ele viu a sarça ardendo e ela não se consumia, algo lhe ocorreu. Ele disse: talvez haja algo em que eu precise pensar, algo que eu precise enxergar. E isso o aproximou de Deus. E Deus falou com ele e disse: meu filho, eu te chamei. Eu quero usar você. Senhoras e senhores, na sua vida, essas são as formas pelas quais Deus realmente chama você. Você precisa sempre enxergar a provisão divina de Deus. As coisas não acontecem por sorte ou acaso. É a graça de Deus. Sim, é a graça de Deus. Talvez você tenha entrado aqui. Talvez você não tivesse entrado aqui, mas você entrou aqui. E Deus está chamando você e vai separá-lo. Então essa é uma das belas maneiras pelas quais Deus te chama. Diga ao seu vizinho: tenho certeza de que Deus está chamando você. Amém. Número 5. Deus vai te chamar por meio de alguém, de uma pessoa. Assim como você está sentado na igreja hoje, Deus pode chamá-lo e dizer: meu filho, por meio da minha pregação. Sim. Agora, no livro sagrado de Êxodo, no capítulo 4, está escrito: e a ira do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, se acendeu fortemente contra Moisés, não é mesmo? E ele então disse: não é Arão, o teu irmão, que está contigo? Eu sei que ele fala muito bem. E também ele virá e ficará feliz em seu coração. E você falará com ele e colocará as palavras na boca dele. E eu serei a tua boca e a boca dele. E eu te ensinarei o que deves fazer. E ele será teu porta-voz diante do povo. Você está ouvindo? Êxodo capítulo 4, versículos 14 a 16. Ele disse: eu serei para você. Você será para ele como Deus. Em outras palavras, quando você falar, ele deve ouvir. Senhoras e senhores, vocês vão perceber que o pastor vai falar ou alguém vai falar e Deus vai usar essa pessoa para falar com você, para te dizer, para trabalhar para ele. Ele está vindo ao seu encontro. Quando você ouvir, no próximo versículo, ele será você. Você falará com ele pelas palavras em sua boca, e eu estarei com a sua boca e com a boca dele. E logo no versículo seguinte, novamente, e o próximo versículo. E diz: ele será o seu porta-voz. E ele mesmo será uma boca para você. E você será para ele como realmente um Deus. Você será para ele como o quê? Deus. Você será para ele como um grande Deus. A versão King James: tu serás para ele Deus. Mas esta versão diz: você será para ele como Deus. O que você disser será como se Deus estivesse falando. Se você está aqui hoje, às vezes você vê o pastor pregando, a palavra de Deus sendo transmitida, e você não verá Jesus fisicamente, mas o vê falando, e ele será para você como o próprio Deus. Então você precisa abrir seu coração enquanto está sentado na igreja. Esse é um dos caminhos que Deus te chama. Deus pode te chamar espetacularmente. Deus pode te chamar através de um sonho. Deus pode te chamar através do seu desejo. Deus pode te chamar falando com você por meio do homem de Deus ou do pastor. E finalmente Deus te chama através dos seus sonhos de infância. Seus sonhos de infância.
Você sabia? Quando você era criança, você verá Deus falando com você e lhe dizendo muitas coisas importantes. A Bíblia diz: José teve um sonho. Uau! Todos nós conhecemos a história em Gênesis capítulo 37, versículo 5. José sonhou e ele sonhou e viu. Ele viu coisas. Ele viu o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele e disse: o que é isso afinal? E através desses sonhos de infância, Deus estava chamando José para um propósito maior. Quais são os seus próprios sonhos de infância? Essas são formas nas quais Deus chama. Se você está esperando um anjo na sua frente, fale, vai esperar. Mas Deus chama as pessoas através dos seus sonhos de infância. Eu tive um sonho quando criança, uma visão de infância. Contei para minha esposa, quando éramos amigos, eu disse: me vejo sentado em uma montanha ensinando. Esse é o meu sonho de infância, ensinar no topo de uma montanha. Hoje, pela graça de Deus, nós temos uma montanha. Nós ensinamos a partir dessa montanha. Amém. Quais são os seus sonhos de infância? Ouça, sabe, enquanto estou aqui, consigo me lembrar com carinho do pastor Prince em Herata. Mas eu só quero te dizer, ele não é a única pessoa que Deus chamou na Malásia. A você também. Diga ao seu vizinho: vizinho, vizinho, é melhor você atender ao seu chamado. Caso contrário, você vai se meter em grandes problemas. Você vai se meter em grandes problemas. Você precisa fazer o que tem que ser feito, mas Deus quer fazer mais. Esta igreja vai continuar. Posso ouvir um grande amém? Esta igreja vai plantar mais igrejas. Esta igreja vai crescer ainda mais. Esta igreja vai ter pastores jovens. Sim. Graças a Deus pelos pastores velhos. Deus abençoe vocês. Precisamos que vocês descansem. Amém. Precisamos que você descanse. Ei, quantos de vocês gostariam de ter um cirurgião operando vocês com as mãos tremendo assim? Antes que ele perceba que cortou a coisa errada, ele diz: desculpe, eu cortei. Venha rápido. Venha aqui. Tremendo. Ei, é isso que você quer? Então, por que é que quando se trata da igreja e quando se trata do ministério, dizemos que somente os velhos pregam para nós com voz trêmula? Deus tem um chamado para muitos jovens. Não envie só a si mesmo. Quero que meu filho seja médico, seja isso, seja aquilo, mas não faça a obra de Deus. Um dia vi um homem, ele disse que tinha, acho que 4 filhos, mas um deles tinha um problema mental. Então ele mandou criança à escola bíblica. Ele disse: você pode manter meu filho na escola bíblica? Eu disse: por que você não me deu o filho bom? Mas a criança com problema mental, você trouxe para a escola bíblica. É assim que pensamos sobre Deus. É como se os outros devessem fazer a obra de Deus. Não, Deus quer que você envie o melhor homem. Amém. Deus deu o seu melhor. Eu disse que Deus deu o seu melhor. Ele deu o seu melhor. Ele deu o seu filho. Ele deu o seu filho unigênito, Jesus. Ele enviou o melhor homem. Ele enviou a melhor pessoa para nós, para morrer por nós e dar a sua vida por nós. E Deus quer o melhor de todas as pessoas em Kuala Lumpur. As crianças mais educadas, as melhores crianças, os melhores, os bons, o melhor de todos, para servi-lo, não o pior. Não os desanimados, não aqueles com síndrome mental. Ei? Não pessoas que não conseguem pensar. Ele quer o melhor. Ele quer os mais educados. Ele quer o mais legal. Deus está chamando. E eu oro para que você ouça a voz de Deus. Se você diz, sim, Senhor, aqui estou. Muitas pessoas dizem, Senhor, aqui estou. Mande-o. Mande esses caras. Deus quer que você diga, aqui estou. Envie-me. Use-me. Eu entrego minha vida. Eu me entrego. Quero ser uma das pessoas que vão servi-lo e obedecer ao chamado de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem de pé, por favor.
Vamos orar. Todos de pé, por favor. Todos de pé. Pai, obrigado pelo teu poder hoje. Obrigado porque muitos são chamados. Muitos são chamados. Muitos são chamados. Eu te agradeço por chamar muitos. E enquanto todas as cabeças estão baixas, eu quero apenas orar com você antes de encerrar. Pastor, ore comigo. Talvez você nem mesmo seja nascido de novo. Jesus disse, a não ser que o homem nasça de novo, não pode entrar no reino dos céus. Talvez você nem seja nascido de novo ou não conheça Jesus como seu Salvador. Se você está aqui hoje e quer dizer, pastor, eu quero entregar minha vida a Deus. Eu quero entregar meu coração a Jesus. Por favor, ore comigo. Me ajude a conhecer a Deus. Eu quero orar com você. Se você está aqui, levante sua mão e eu vou orar com você. Deus te abençoe. Eu quero entregar minha vida a Deus. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Deus te abençoe. Levante alto. Se você levantou alto, quero que venha até mim. Eu quero orar por você bem aqui. Se você levantou sua mão assim, venha. Lá atrás, muitos de vocês levantaram as mãos. Deus o abençoe. Vi. Venha, deixe-me orar com você. Vi. Não tenha medo. Eu só quero fazer uma oração com você. Deus o abençoe. De trás de cima de todos os lugares. Pastor, reze comigo. Eu quero Jesus. Eu gosto, eu amo Jesus. Quero que Jesus mude minha vida e mude tudo acima de mim. Deus o abençoe. Venha, venha, venha. Venha de cima. Venha do lado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Deus o abençoe. Continue vindo. Pastor, ore comigo. E também, estou esperando. Venha até aqui. Venha até aqui. Pastor, ore comigo. Quero que Jesus seja real. Quero que minha vida mude. Venha, venha, deixe-me orar com você. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Ore comigo, por favor. Quero que Deus entre na minha vida. Quero que Deus me transforme. Quero que Jesus seja real. Quero que Jesus seja real. Venha, estou esperando por você. Até o fim. Venha até o fim. Pai, muito obrigado por todos estes. Obrigado por todos estes. Descendo, vindo te ver, vindo te encontrar, Jesus. Obrigado pelo teu poder. Obrigado. Não importa onde você esteja, este é um convite. Deus está te chamando. Ele diz, venha a mim, venha a mim. Venha e me conheça. Deus quer que você o conheça. Ele está te chamando com sonhos de infância, sonhos e visões. Ele está te dando convicção. Venha para Ele agora, venha para Ele hoje. Estou esperando. Talvez você não tenha levantado a mão, mas quer levantar a mão agora. Ainda há uma oportunidade, te dando outra chance. Venha, minha irmã, venha para Deus agora. Deus te abençoe. Eu quero orar por você também, se você está aqui e sente que Deus está me chamando. Deus quer me usar. Deus quer que eu trabalhe para Ele. Se você está aqui e sente que Deus está chamando, eu sei que Ele está chamando. Talvez ninguém tenha te dito, mas a Bíblia e a palavra de Deus te dizem hoje, muitos são chamados. E se você está aqui hoje e também quer se entregar a Deus, quantos aqui querem dizer, sim, Senhor, eu vou te obedecer, eu farei tudo o que você quiser. Eu quero trabalhar para você. Eu quero ser um pastor, um ministro, um servo de Deus. Se você está aqui assim também, levante sua mão assim. Se você sente no seu coração que Deus está te chamando assim, levante sua mão assim também. Deus te abençoe. E se você está aqui assim, venha também até a frente deste lado. Apenas venha, venha. Deus está me chamando. Deus quer que eu venha e fique deste lado. Venha por aqui, venha, apenas venha, apenas venha. Pastor, eu sinto esse chamado, eu sinto esse chamado. Eu quero orar por todos vocês, em um só Deus. Eu venho para o lado, deste lado. Deus te abençoe. Pastor, ore comigo. Eu preciso dizer sim. Eu preciso dizer sim. Eu preciso dizer sim. Eu preciso fazer a vontade dEle. Eu preciso responder. Eu preciso responder ao chamado. Eu preciso dizer, ó Deus, eu irei aonde você quiser que eu vá.
Eu pregarei o que você quer que eu pregue. Eu farei a tua vontade. Eu farei a tua vontade. Eu estou cansado de correr, mas quero dizer sim, Senhor. Jesus está chamando você hoje? Vi. Sim, você é uma jovem garota, moça, rapaz, matola, macaso, mandela, babada. Diga sim a Jesus. Diga sim ao chamado de Deus. Deus o abençoe. Continue vindo. Estou esperando por você. Estou esperando porque Jesus está esperando por você. Jesus conhece pelo nome. Desça. Desça. Quero orar com você aqui. Quando você vem, está dando o primeiro passo. Vire ao seu primeiro passo. Vire ao seu primeiro passo. Vire ao seu primeiro passo. Venha para Deus. Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Pai, nós te louvamos. Agora levantem as mãos. Todos levantem, todos vocês aqui na frente e na congregação. Levantem a mão. Talvez você não tenha vindo da primeira vez, mas ainda quer vir. Ainda há lugar na cruz. Ainda há tempo. Estou orando com você enquanto encerramos. Deus o abençoe. Levantem as mãos. Repitam esta oração. Vamos dizer juntos. Vocês na frente, todos digam: Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado por hoje. Obrigado por hoje. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe pelos meus pecados. Pelos meus pecados. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. E eu recebo. E eu recebo Jesus. Jesus. Como meu Salvador. Como meu Salvador. Como meu Senhor. Como meu Senhor. Jesus. Jesus. Como meu mestre. Como meu mestre. Ó Senhor. Entre no meu coração. Mude-me. Salve-me. Lava-me completamente com o precioso sangue de Jesus. A partir de hoje, eu entrego meu coração, minha vida e tudo o que sou a Jesus. Agora, por favor, diga depois de mim: Satanás. Satanás. Ouça com atenção. A partir de hoje, não vou mais obedecer a você. Não vou mais obedecer você. Não vou mais te seguir. Não vou mais te seguir. Eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Jesus. Eu pertenço a Jesus. Eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Jesus. Eu vou servir a Jesus. Eu vou servir a Jesus. A partir de hoje. Obrigado, Pai. Levante suas mãos e diga: obrigado, Pai, por me salvar. Por favor, escreva meu nome no livro da vida. Todos digam: por favor, escreva meu nome no livro da vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por me salvar hoje. Agora acene com a mão e diga: eu te amo, Jesus. Eu te agradeço, Jesus, por me salvar hoje. Amém. Agora quero rezar com vocês outra oração. Levantem as mãos, todos vocês que são chamados. Eu acredito que muitos de nós somos chamados. A maioria é chamada. Reze esta oração comigo depois de mim. Diga: Jesus, Jesus, hoje eu venho até você. Assim como eu sou. Tire minha vida. Leve meus dias. Leve tudo. Eu me entrego para você. Para trabalhar para você. Para servir você. A partir de hoje, eu obedecerei o chamado de Deus. Ajuda-me, Senhor, para servir você. Ajuda-me, Senhor, para obedecer-te, para me tornar seu servo, na minha vida pessoal e profissional. Eu te amo, Jesus. Todos levantem as mãos e digam: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te agradeço, Jesus, por me chamar para te servir. Eu obedecerei a você. Eu vou servir você. Eu seguirei você. Eu farei a tua vontade. Eu obedecerei a você. Obrigado, Senhor, por me salvar e por me chamar hoje. Em nome de Jesus. Eu oro. Agora levante sua mão e acene com a mão. Diga: obrigado, Jesus. Muito obrigado por me chamar. Obrigado por se interessar por mim. Obrigado por querer me usar. Eu te amo, Jesus. E eu te agradeço. Em nome de Jesus. E todos gritam amém. Dê ao Senhor um grito poderoso e oferenda de palmas. Deus o abençoe.